Olá, meu nome é Camila Bahia, sou agente financeira licenciada pelo governo americano e moro aqui na Flórida, em Orlando. Sou formada pelo MBA de Barcelona, que chama ESAD. E uma pergunta que sempre me fazem é: vale a pena dolarizar? Devo dolarizar parte do meu patrimônio? E a resposta é: depende. Depende do seu objetivo, da sua situação atual. Eu vejo a dolarização como um passo a mais na diversificação do seu portfólio. Então, se você é uma pessoa que está começando a vida, que ainda não tem nenhuma reserva de emergência, que qualquer coisa você precisa de um dinheiro imediato, você não tem, você tem que economizar em outras coisas para você poder fazer o que cumprir com os custos dessa emergência, então eu diria que não. A dolarização não é para você. Outra coisa que depende muito também é: você está pensando isso no longo prazo ou no curto prazo? Se você está pensando no curto prazo, ganhos de um ano, que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, não é para você. Outro questionamento que a gente deve fazer é: você está pensando no curto prazo ou no longo prazo? Porque se você pensa no curto prazo, esse vídeo aqui não é para você. O curto prazo, ele envolve coisas como o câmbio, e isso pode variar muito o seu rendimento. Então, eu não acredito que dolarizar, tirar o dinheiro do Brasil e trazer para os Estados Unidos no curto prazo vale a pena. Vai ser um jogo de sorte. Se o dólar subir, você ganha dinheiro, se o dólar cair, você perde. E eu não trabalho com jogo de sorte, eu trabalho com planejamento. Agora, se você está pensando para o longo prazo, como se tivesse uma previdência aqui nos Estados Unidos, se aposentar em dólar, fazer ali uma sucessão patrimonial do seu patrimônio para os seus herdeiros em dólar, aí sim, esse vídeo é para você. E por que isso? Vamos fazer uma pergunta simples. Vamos supor que o dólar hoje esteja a 5,30. $1, 5,30 reais, ok? Se você dá $1 milhão para a pessoa ou 5 milhões e 300 reais, este valor hoje é a mesma coisa. Mas agora, se eu te falar, eu posso te dar uma mala de $1 milhão hoje, os 5 milhões e 300 reais hoje, mas você só pode acessar esse dinheiro daqui 10, 20 ou até 30 anos. Qual mala você escolheria? Certamente a mala de $1 milhão, né? Por quê? Porque é muito simples. O real, ele desvaloriza muito mais ao longo do tempo. Desde que o real foi criado, em 1994, ele teve uma desvalorização média em frente ao dólar de 5,6% ao ano. Lembrando, isso é uma desvalorização média, né? Isso existem variações e é por isso que a gente não trabalha com o curto prazo. E o que faz o real valer mais ou menos em frente ao dólar? Lembrando que um dólar sempre é um dólar, né? Quem valoriza ou desvaloriza é o real frente ao dólar. Primeiro, o dólar ela é a moeda de troca mundial atualmente e nos últimos 200 anos. Né? Ela foi criada há mais de 200 anos, tem 232 anos de existência, enquanto o real ele possui 31 anos de existência. Tá? No Brasil, a gente já teve várias trocas de moeda. E por que isso? Porque a inflação era tão alta, tinham tantos zeros, que era preciso cortar alguns zeros. E aí faziam isso trocando de moeda. Então existe um risco aí do Brasil devido a um histórico grande que a gente tem de inflação. Mas a notícia boa é que o real hoje é a moeda mais longeva do Brasil. Tá? Então ela existe há 31 anos e nenhuma durou tanto tempo. Então a gente aí pode ficar feliz. Mas perto do dólar, ela é muito jovem. Além disso, o poder de manter a moeda é do governo. Depende do que está gerando de emprego, do que tem de PIB, das trocas econômicas. Então, tudo isso que faz a inflação, muito importante, que faz variar o câmbio da nossa moeda. E quando a gente olha os dois países, Estados Unidos e Brasil, e a gente olha historicamente, no ano de 2022, o Brasil tinha na Bolsa 331 empresas listadas. Isso pegando números de bolsa, que é os números que a gente consegue ter acesso. Tá? Enquanto nos Estados Unidos eram 4.010 empresas abertas, de capital aberto, na Bolsa Americana. Tá? Isso corresponde, relacionado ao mundo, os Estados Unidos, cerca de 8,7% das empresas listadas nas bolsas do mundo inteiro estão nos Estados Unidos, aqui. Enquanto 0,7% das empresas listadas no mundo inteiro estão no Brasil. Tá vendo a diferença? É mais de 10 vezes menor em número de empresas. Agora, se a gente transforma o valor dessas empresas em dólar, então a gente pega todas as empresas das bolsas americanas, vê quanto que elas valem no mercado e pega todas as empresas da bolsa brasileira, da B3, e vê quanto que ela vale no mercado em dólar. Este valor altera para 0,58, ou seja, as
empresas brasileiras listadas na Bolsa Brasileira representam 0,58% do mercado mundial, enquanto as americanas representam 54,33%. Tá vendo a diferença? Mais da metade das empresas listadas na Bolsa do mundo, do capital, né, que eu digo, valor de empresa, estão aqui nos Estados Unidos. Então isso já mostra como que a economia americana é muito mais forte, mais robusta, mais solidificada do que a brasileira. Isso, para a gente ver, né, dados de 2022, que eu consegui pegar de todas as bolsas do mundo, então eu tive que pegar de 2022, no Brasil a gente tinha 2,5% da população investindo na bolsa, enquanto nos Estados Unidos 62%. Por que isso? Porque nos Estados Unidos, a pessoa pode investir em um índice, como o índice do S&P 500, que é a bolsa americana, com as 500 maiores empresas aqui dos Estados Unidos, e esquecer o dinheiro. Ela está investindo num índice, ela não precisa acompanhar tanto, não precisa entender tanto, e é meio que certo que esse índice vai crescer. Afinal de contas, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que tendem a ser muitas das maiores empresas do mundo. Tá? Enquanto no Brasil, não. Se você coloca o seu dinheiro numa Vale, numa Petrobras, num Banco do Brasil, mesmo assim você tem que ficar atento ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo na política, ao que está acontecendo nas estatais, afinal de contas, né? São empresas ali que têm essa influência do campo político, o que pode variar muito. Então você precisa estar atento aí aos valores, se você está ganhando, perdendo dinheiro e acompanhando. E muita gente que tenta fazer isso sem entender, acaba perdendo dinheiro, que é muito comum, e desiste de investir na bolsa. Por isso que o percentual hoje é tão baixo de pessoas que investem na bolsa do Brasil. Mesmo sendo um dos maiores percentuais históricos, né? Estão entrando muito informação cada vez mais fácil pela internet, mas mesmo assim é um valor muito baixo. Entendendo isso, que ter o seu dinheiro aqui nos Estados Unidos está mais protegido do que você ter o seu dinheiro no Brasil, agora vamos pensar em um outro assunto. Mas como assim? Camila, quanto de dinheiro eu devo colocar nos Estados Unidos? Eu tenho que vender tudo meu e mandar para fora? Não, de jeito nenhum. Você precisa ter a sua base de vida em reais, porque você está aí, você precisa do dinheiro rápido, fácil, moeda de troca de dia a dia. Você não vai mandar todo o seu dinheiro para cá e ficar dependendo do câmbio para mandar dinheiro para cima e para baixo. Analistas financeiros sugerem em torno de 25% do seu patrimônio estar em dólar, se você vive no Brasil. Tá? Dito isso, a primeira forma que a gente vai fazer é quebrar essa barreira do câmbio, né? Mas, poxa, Camila, mas como que eu faço, né? Para eu poder investir e não ter certeza que eu tô comprando o dólar caro ou barato. Eu falo que a melhor época de comprar dólar era ontem. E a segunda melhor é hoje, independente do valor do dólar. Por quê? O valor do dólar, o valor do real, ele tende a desvalorizar. Lembra que eu falei que tem aquela reta ali de 5,6% médio todo ano desvalorizando? Então, a gente não vai conseguir acertar exatamente o melhor ponto, se é nesse valor, se é naquele valor. Afinal de contas, não temos bola de cristal. Então, o que a gente faz? Uma estratégia muito interessante é você, todo ano, deixar uma data e mandar este dinheiro na mesma data todo ano, independente do valor do dólar. Porque quando você faz esses aportes espaçados, você vai pegar uma média ali. Talvez um ano você compre um pouco mais caro, outro ano mais barato. E quando você faz ali, você nunca perde nem ganha muito de uma vez. Por quê? Porque você vai estar fazendo uma média do dólar enquanto o real vai subindo de preço. Faz sentido? Então esse é mais um dos motivos porque a gente faz o planejamento a longo prazo. Camila, mas eu tenho um montante de dinheiro e eu quero mandar agora. Agora é o melhor momento de comprar dólar, que não foi ontem. Porque se você mandar e esperar um longo período de tempo, 10, 15, 20, 30 anos, a chance de você ganhar dinheiro tanto na cotação quanto no investimento é muito grande. Então você aí está cortando essa variação do dólar. Então tá, Camila, já entendi. O câmbio a gente faz através desse cost average, né? O valor médio do dólar, ou de uma vez hoje, não tem problema nenhum. Mas aí, eu mandei meu dinheiro em dólar, deixei lá. O que eu faço com esse dinheiro? Onde eu coloco esse dinheiro? E aí a gente tem algumas estruturas que você pode escolher. Aqui nos Estados Unidos, você pode investir, mandou o dinheiro para cá, abrir uma conta numa corretora, investiu diretamente. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Aqui tem um problema. Quando você investe diretamente, você sendo um investidor estrangeiro, você corre o risco de um imposto sobre herança caso você venha a falecer. Este imposto sobre herança, ele pode chegar até 40%. É uma escadinha que vai subindo, começa em 0 e vai subindo até 40%.
Então, se você manda para cá até 60 mil dólares, este valor, você não sofre imposto de herança. Até 60 mil você não sofre. De 60 mil dólares para cima, você vai subindo essa escadinha do imposto até chegar a 40%. O que isso significa? Camila, tirei meu dinheiro do Brasil, mandei para o dólar, investi na Bolsa Americana e mandei $1 milhão. E aconteceu um acidente. Eu fui atropelado por um ônibus. O que acontece com o meu dinheiro? A sua família pode ter até 40% retido como imposto de herança para estrangeiros. Então, a sua família vai receber, vamos supor que é $1 milhão, não é exatamente 40%, tá, gente? Vou fazer aqui a escadinha, vamos supor que já chegou no 40%. Então, a sua família vai receber os 600 mil dólares, tá? E aí você fala, pô, aí não vale a pena. E eu concordo com você, aí não vale a pena. O risco é muito alto. Você está correndo o risco de acontecer alguma coisa com você, a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa com a gente. Você está correndo o risco da Bolsa Americana. Você pode perder dinheiro na Bolsa também. A chance é grande? No longo prazo, a chance é muito pequena. Mas ela existe, tá? A outra forma de você mandar o seu dinheiro aqui para fora é através de instituições de offshore ou trusts. Então, o que são isso? São empresas criadas, CNPJs, criados aqui fora para você mandar o seu dinheiro. Gente, quando a gente fala em offshore, em trust, a gente fica achando que é coisa de sonegar dinheiro e tal, esses nomes estranhos. E não é, tá? Você só nega se você não declara. O correto é você fazer uma empresa fora e declarar, tá? Qual que é o problema dessa solução? O problema é que você vai estar exposto a taxas de empresas no exterior, que elas podem variar ali de 5 a 15 mil dólares por ano para manter essas empresas abertas. E isso pode comer grande parte do seu capital, dependendo do quanto você tem. Camila, eu tenho muitos milhões de dólares. Então, talvez essa seja uma estratégia inteligente para você, tá? Uma outra estratégia, que é a que eu trabalho e é a que eu acho sensacional, eu acho a oitava maravilha do mundo, é o plano indexado. Como que o plano indexado funciona? O seu dinheiro, ele fica dentro de uma seguradora nos Estados Unidos. E uma seguradora nos Estados Unidos é uma das empresas mais seguras que existem. É mais seguro que banco, tá? Por conta da legislação americana contra as seguradoras. Qual que é a legislação americana? Se você coloca $1 em alguma seguradora aqui, a seguradora tem que ter $1,10. Ela tem que ter 10% a mais como garantia que o seu dinheiro vai estar ali, tá? Ter liquidez. Então, isso é muito importante porque a chance de uma seguradora quebrar é muito, muito, muito pequena, tá? Por conta da legislação americana. Então, vamos lá. Você vai pôr o seu dinheiro dentro de uma seguradora dentro de um plano indexado. A seguradora, ela não vai investir o seu dinheiro no mercado, na bolsa. Não vai. Ela vai olhar para o mercado, para a bolsa, para ver quanto vai te dar de rentabilidade. Rentabilidade anual, ok? Então, vamos supor que você olhou para a bolsa, para o SP500 nesse caso, e o SP500 deu menos 10% no ano. Nos últimos 12 meses deu menos 10%. Quanto você e o seu dinheiro vão receber de juros nesse caso? Nesse caso, você não perde o seu dinheiro, você não perde os 10%. Você fica no 0 a 0. Porque o plano indexado, ele tem um piso, e esse piso é de 0, ok? Então, toda vez que bater no 0, ele não fica negativo, você para aqui. Do mesmo jeito que tem o piso, a gente tem um teto, e esse teto é de 9%, tá? Então, vamos supor, olhou para a bolsa nos últimos 12 meses e a bolsa deu 13%. Você vai receber 9%. Qualquer coisa entre o 0 e 9 é o que você vai receber. Quando a gente faz uma média histórica desse plano indexado, ele dá 7% ao ano. Então, toda vez que eu falar aqui em 7%, na verdade é a média. Muito provavelmente você vai ganhar 9% a maioria dos anos, porque o SP500 tende a crescer mais do que 9%. E alguns anos, tem uma média histórica aí de 2 a cada 10 anos, a bolsa do SP500 fica negativa. Isso é dado para o resto da vida? Vai ser assim daqui para frente? Não. Isso são dados históricos. E a gente está se baseando em dados históricos de 20, 30 anos para trás para ver como que o mercado se comporta. Isso pode variar daqui para frente, mas normalmente tende-se a se repetir, tá? Então, vai ter ano que você vai receber 0, a maioria dos anos você vai receber 9%. Mas aí você vai me dizer, mas Camila, 9% não é pouco? Não é pouco porque aqui no Brasil tá 15%. Tá 15%. Mas quanto que tá a inflação? Tá 5%, tá 6%. Ok. Então você tem um juros real ali, vamos supor de 8%, 9% que seja. Você tá recebendo aqui 7% em dólar. Seu dinheiro não está em real. Então, o que você tem que pensar? Além do 7%,
Se você tem a valorização da moeda, que é uma média histórica de 5,6%, você está recebendo ali 12,6%. Gente, isso tudo são médias, tá? Não é um valor garantido, mas só para vocês entenderem, tá? E o que é mais legal neste produto, você fala assim, Camila, mas você falou que se eu investisse lá no SP500, na Bolsa Americana, eu tinha o problema do imposto sobre herança. Neste produto, ele é vinculado a um seguro de vida, tá? Então, este seguro garante que se você falecer, a sua família vai receber o valor do seguro, que sempre é maior do que o seu valor colocado dentro do plano indexado, tá? Com isso, a sua família vai receber o valor do seguro tax free. Vamos supor que você colocou 500 mil e fez um seguro de 2 milhões. Esse dinheiro está crescendo aqui dentro, está crescendo aqui dentro. Se alguma coisa acontecer com você, sua família vai receber os 2 milhões sem pagar nenhum tipo de imposto, tá? Agora, se você quiser utilizar o dinheiro, aí você consegue utilizar o dinheiro. Faz sentido? Agora, vamos continuar com a parte que eu acho mais interessante desse produto, que é a blindagem patrimonial. Esse dinheiro seu, dentro de um plano indexado, ele não pode ser tocado por ninguém além de você. Se a sua empresa teve um processo trabalhista, se aconteceu alguma coisa, qualquer processo contra você que vá pegar os seus bens, esse dinheiro está fora de tudo isso, ok? E além disso, é uma forma interessantíssima de você fazer a estruturação do planejamento sucessório da sua família. Por quê? Quando você compra, você coloca um dinheiro num produto que tem um seguro, se você vier a falecer, você colocou 500 mil, seu seguro é 2, 3, 4 milhões de dólares, a sua família vai receber 4 milhões. Você gastou 500 mil, sua família recebeu 4 milhões. Você consegue dar um up no seu patrimônio sem precisar colocar todo o dinheiro. Agora imagina você no Brasil, você tem 500 mil dólares em reais. Você tem esses 500 mil dólares. Se você falece, você tem todo o custo com ITCMD, com inventário, com tudo para sua família vai pegar nesse dinheiro, vai pegar menos 15, 20, 30% a menos, depois que pagar todos esses custos. Agora, se você coloca dentro desse produto que é vinculado a uma apólice de seguro, você, se alguma coisa acontecer com você, a sua família recebe mais do que você colocou, você deu uma alavancada no seu patrimônio e este valor ainda é tax free, você não paga nenhum tipo de imposto. E isso pode parecer uma coisa muito longe do que a gente trabalha hoje. Mas eu sei lá, se eu vou morrer, se não vou morrer, quanto que eu vou morrer, a gente não pensa muito nesse assunto. Mas um fato interessantíssimo vale ressaltar: 70% das famílias perde a riqueza na transição da primeira geração. Por que isso? Impostos diferentes e dificuldade de gerenciar. E aí deixa o negócio ali embananado para a pessoa que ficou, que não consegue dar sequência, não consegue ter acesso ao patrimônio e não consegue fazer o negócio continuar girando. E 90% das empresas, das famílias, perdem a sua riqueza inteira em 2 gerações. Isso é muito louco, né? Então, como fazer para a gente garantir que o nosso patrimônio, que a nossa riqueza gerada na nossa vida não seja perdida nas próximas gerações e durem aí por muito tempo e se multipliquem ao longo dos tempos. Então, se você quer fazer essa dolarização de parte do seu patrimônio de forma em que seu dinheiro fique em um lugar protegido, em um lugar seguro, com um bom rendimento e ainda sem risco de perda, entre em contato comigo que a gente vai conversar e eu vou te explicar um pouco mais de como isso funciona.